Giger Dame está de volta. Primeiro jogo. Começamos de pretas com a escandinava. Bora! A gente mira o peãozinho, pega o docinho, traz o gordinho. Ele sobe no cavalinho e empurra nosso gordinho para casa. Primeiro jogo, lance da cruz enferrujada, pula no cavalinho, tá bonito. Se ele saltar, a gente pode comer algo mais suculento aqui, ação garantida. Ou podemos tentar fianquetuar esse suculento. Vambora, jogo de pinos é o caminho. Se tiver coisa boa aqui, não vai ter. A gente só empurra e coloca o suculento ali. Equilibra e traz o cavalinho pro centro devagar. Abertura, escandinava simples, vida que segue. Se ele trocar, a gente troca feliz. Se derrubar o cavalinho, melhor ainda. Ganhando o par de bispos, faz o roque e centraliza o cavalo. Pretas um pouquinho melhores. Mas é isso que a escandinava faz. Ela não quer ganhar, ela quer fazer o adversário achar que vai ganhar e aí ele erra. Ele vai começar a pensar e quando fizer isso vai perder no tempo. Algum gênio fora do xadrez pensando fora da caixa. Tipo, não estamos jogando xadrez, estamos jogando jogos mentais. Fora disso, é um cérebro brilhante. Mano, entra no espírito do a gente pode rocar. Eu poderia dizer, se você tomar, eu tomo. Mas tudo bem, troco feliz. Percebi que, conforme viramos um garoto de 2.500 de rating, a escandinava começa a virar contra a gente. Não que ela seja ruim, mas o outro cara aceita empate e só troca peça. Como o empate vale menos 5 para nós, ele pode oferecer, mas a gente não pode aceitar. Só traz o cavalo para o centro, era o plano. Comer aqui, troca-troca. E ele... Quer empatar? Bom, eu também gosto de desenhar elefantes no meu caderno. Formar a bateria é o caminho. Vamos ameaçar. Se alinhar, a gente avança. Sem crise, quer avançar? Acho que não. Posso ir aí também, tentando forçar uma troca bem suculenta. Virando verdadeiros negociadores. Mas ele tem o famoso par de sucos, então é bom tirar um deles. O problema é, quanto mais troca, mais cara de empate fica. A gente quer empatar ou a gente quer ganhar? Essa é a pergunta que dói responder. Não acho que esse era o lance. Ele podia ter ido, mas acho que ficou com medo das trocas eternas. Esse tipo de troca normalmente beneficia ele. Ganha centro bonitão, abre a torre. Agora já era. Ele tá dando cutucada, tentando provocar pra gente avançar e falando as suas casas escuras tão fracas, hein? Trocar esse peão dói, você vai querer chorar, mas eu não choro mais. Agora sou adulto. Então sim, seguimos mirando esse peãozinho. Se um dia ele capturar desse lado, nunca captura de volta por esse lado. Você captura por esse aqui. Assim você cria a estrutura de peões assimétrica, abre coluna C e começa a cravar tudo. Aí rola ataque de minoria com os peões. Classe pura. Mano, a gente tá parecendo um analista sério. Que vergonha. Estrutura de peões assimétrica, ataque de minoria. E ele disse, nada de troca. Esse era o plano mesmo. A gente não pode capturar aqui, tá protegido. Sem crise, vamos por esse caminho, devolve o peão e impede avanço dele. Ou dá para ir por aqui também. Faz diferença? Ótima pergunta. O problema é que ele pode pressionar e se eu capturar pode ter tática, intermezzo, qualquer coisa nojenta dessas. Vamos simplificar, voltar para a casinha, paz e amor. Podemos saltar depois e tá suave. Até dá para sonhar com sacrifício, trazer o grandão, bater na porta. Mas o importante é ficar sólido, trava o jogo. Temos vantagem de tempo e a escandinava é tudo sobre ritmo. Se ficar lento, já era, vai bater em segurança. Tipo, ele tá atacando, vai dar sacrifício, e ai meu Deus, e a gente entrega. No começo eu queria saltar o pônei assim, mas acho que é melhor só voltar mesmo. Tranquilidade. Tem motivos táticos e a gente vem com a ideia de cutucar aquilo ali depois. Ele defendeu, mas ninguém liga. Voltamos o pônei. Procurando malandragem? Sempre. Talvez trazer o grandão aqui ou para outro quadrado. Tenta dobrar a defesa aí. Tem tática chegando, tem salto de pônei pintando na área. Peãozinho, esse lance passa zero confiança. Se ele manda o peão do G, aí eu penso, ok, adulto jogando. Mas esse aí, lance de bebê. Bebê total. Eu gosto da dama aqui. Melhor que aquela outra casa lá. Beleza, ele se protegeu como queria, até ficou feliz. Enfim, vamos trazer o gordão. Avançar é a ideia, mas não é tão simples assim não.
Dá pra pôr a torre aqui, pressionar, mas duvido que role sacrifício. Lance só pra dizer que jogou. Aqui é jogo de blefe, blefe puro. Tem ditado: ameaça maior que a execução. A gente ameaça comer, mas nunca vai comer, jamais. É como dizer: um dia eu entro aí, pego o seu espremedor e te dou um tapão. Ele tem que ficar paranoico. Um espremedorzinho ali já resolve pra ele. A gente pode saltar e cutucar depois. Torre vem por aqui, bota o outro novato na coluna C e segue a vida. Talvez pressione ali depois, mas cuidado, esse peãozinho sempre vai cutucar o nosso. A gente já gastou quase o dobro do tempo desse gatinho. Ele é tipo 2243 de rating. Beleza, ele foi pro plano. Avançar o peão é opção, tá protegido. Posso só recuar e cutucar depois, ou saltar e cutucar. Mas acho que ele volta, empurra e fica cutucando, então bora pular logo. Lance meio aleatório só para incomodar o garoto que nunca vai capturar, só vai fugir. Ele voltou pelo outro lado. Agora, se eu vier aqui, ele pode empurrar depois e tentar algo. Mas você acha que eu tô preocupado? Não tô. Se avançar eu pulo, cutuco o gordinho e cato isso aí. Rei aqui seria insanidade. Porque o cheque vai vir não uma, nem duas, nem três, mas 4 vezes. Mas ele saiu perdendo nisso aí. Não é tão simples, nem sei o que foi isso. Sinceramente, vamos só botar a torre na tal coluna semi-aberta, porque nossa ideia é avançar. Peão para frente, captura, pressiona, subindo a temperatura. E dama aqui já ameaça cutucar o peãozinho. Ele tenta, ele insiste, boa sorte. Avançar faz sentido. Acho que nem preciso disso, já tá protegido. Bora andar pra frente. Ele pega, o gordinho pega de volta, ele pega outro, a gente pega e segue o baile. Isso até ajuda ele um pouquinho mais tranquilo. Se ele avançar o peão, a gente salta e pronto. Ele tá jogando bem, e nós também, futuros campeões da cozinha. Captura, 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 captura. Vida que segue. Tem pressão? Tem. Tem defesa? Também tem. Será que tem salto do pônei aí? Alguma tática braba no pino? Acho que não. Ele pode trocar, pode até pegar um peão isolado no canto, mas não muda o jogo. A posição deve ficar igual. Só parece que estamos maldosos, mas é estética. Se ele captura, tem até sacrifício para chamar o grandão. Então cuidado. Chequinho aqui parece bonito com ideia de avançar depois. Mas a gente nunca chega no 7º céu, as táticas não encaixam. Mas, mano, vontade absurda de sacrificar aqui, botar a torre depois, dama invadindo. Atacar tudo. Ele volta defendendo e quebra o clima. Meio exagero nosso. Melhor só reforçar. Capturar nem é ruim, dá pra voltar pra casa se precisar. Até que tamo bem. Será que salto aqui rola? Cutucar o gorducho? Se ele não pega, a gente pega depois. Mas ele pode só sair correndo, então não é tão lindo quanto parece. Levar o rei pra salvar o peão? Talvez. Mas ele pode pôr a torre pelo outro lado também. Esse cheque aí é estiloso, mas não muda o placar, acho que dá para só seguir o plano. Se ele capturar, deixa sacrificar, não leva nada com isso, não tem premiação aqui. Posso recuar para me proteger, mas esse peão tá meio pelado. Leva o rei para defender? Mas também sem medo, podemos capturar. Tá meio tenso aqui, torre dando cheque, isso não te assusta? Parece perigoso, vai. A gente tá só trocando peça agora? Deixar o peãozinho cair e falar, eu não tenho nada, você também não. Gosto de avançar aqui, mas se eu empurrar, ele captura, a gente captura, rola sacrifício, captura, dama dá cheque, a gente volta. Muito arriscado. Não posso deixar você virar sacrifício, meu filho. Proteção nele. Não queria usar, mas foi. 93 segundos pensando no lance. O tempo vai ser decisivo, já falei. A gente quer que ele jogue rápido, mas gastou 90 segundos reclamando e fazendo a mesma coisa. Precisa mudar. Confia mais no instinto, na jogada e na vida, né? Se você não confia em você, vai confiar em quem? No ladrão que entra na sua casa? Pelo menos ele confia nele mesmo. Captura tá ok. Torre e dei. Opa! Avançar faz sentido. Ele avança, tenta travar a gente, fica fraco ali, mas tá nem aí. Tudo bem, dá para voltar. Nada mal, ainda gosto do cheque com plano de trazer o grandão. Agora esse peão, esse suculento, tá todo mundo sob ataque. Eu amo a ideia de aceitar o sacrifício da torre como um herói.
e chamar a cavalaria. Tô sentindo a tática no coração. Tem que acreditar, mano. Tem peão de graça e a gente nem liga. Sacrifício de peão pro novato. Tá vindo. A seta foi meio lenta, mas tudo bem. Primeiro captura a torre, senão ele desvia. E o avanço do peão ainda tem intermezzo. Olha isso. Não rola sacrificar agora, só voltar. O cheque não assusta, a gente volta. E do nada o rei dele tá sozinho. Todo mundo sumiu, abandonaram o cara. Posso capturar e posso até sacrificar depois. Belo negócio, pegamos 2 peões. Indo para a esquerda vira 3, indo para a direita também 3. É muita tropa, então capturamos e trazemos o grandão. Para onde o rei dele vai agora? Para algum canto aí tentando não derreter. Provavelmente não é a melhor ideia do mundo, mas nesse ponto a gente não liga mais. Temos 4 lances malucos, completamente insanos buscando a glória. Eu podia ser o frangote, mas hoje a gente tá ousado e você nem tem o rei protegido. De jeito nenhum que eu caio nessa, tudo bem. Ainda não acredito nisso não. Mano, eu não compro brinquedo de escoteira, ou biscoito, sei lá o que é que eles vendem. Acho que ele não esperava o sacrifício. Ele achou que a gente ia recuar e chorar porque somos chorões. Como dissemos no início do vídeo no YouTube, não somos mais chorões. Somos adultos agora. Nosso rating é 2,5, não mais 2,4. Ele tá pensando o que é péssimo para ele. Será que ele consegue simplesmente ignorar isso? Ele tá esperando um intermezzo para cutucar o gordinho, capturar ali e impedir nossa recaptura. Sim, é o plano dele. Ah! Tem torre, toma torre. Mas isso não muda nada, porque o gordinho morre de qualquer jeito. Não tem tática milagrosa aqui. Não posso dar cheque, posso voltar, ele captura, a gente recaptura. Não compro o que ele tá vendendo. Uma dama em algum lugar. Seria lindo evitar tudo e ganhar, mas não dá. Vamos só usar a proteção. Ele captura, a gente dá o cheque, ele bloqueia e pegamos pelo menos 3 peões. Talvez esse seja um pouco melhor, assim ele pode esconder atrás da torre. Mas, na prática, o frango dele tá fritando. Vamos dar aquela, como fala mesmo? Óleo sem diabetes? Óleo sem colesterol? Eu nem sei. A gente não é Masterchef. Seja lá qual for o óleo, tá tudo certo. Não somos chefes, estamos só curtindo. Se a rainha estivesse aqui e não lá, seria ótimo. Ele capturava e o peão sobrevivia. Mas, felizmente, conseguimos defender, então estamos tranquilos. Será que ele tem aquele lance intermediário com torre ali? Acho que não, porque podemos voltar e nos defender de novo. Enquanto a dama salvar o peão e a gente pegar esse outro em troca, vamos limpar a casa inteira. Ele tá pensando, bom pra ele. Mas ok, tá mandando bem, parabéns pra ele. Ele não tilta, vai lá e captura certinho. Se eu capturar, só ganhamos 2 peões. Então ele realmente está encontrando lances legais. Mérito dele. Mas depois da captura, abre a coluna H, então, captura. Ele captura, a gente recaptura e ele move a torre sonhando com um sacrifíciozinho? Podemos pôr a dama em algum lugar por aqui só para dizer, não irmão, sem sacrifício hoje. Calma, posso capturar a torre? Isso significa que eu preciso recapturar depois? E tem alguma tática ganhadora nesse caos? Provavelmente não, posso salvar. Mas aí ele sai comendo nossos peões, então capturamos. Ele pega lá, mas a gente pega aqui. O mano traz a torre para cá. A gente volta com a dama. Temos atividade aqui, atividade ali e estamos preparando aquela malandragem. Acho que chegou a hora. Ele tem que capturar agora. Precisamos da torre aqui, mas não temos. Dama aqui faz sentido e como demos o cheque, ele perdeu a torre. Mas ele pode voltar. Temos que evitar o sacrifício. Então a dama tem que ficar aqui, aqui ou aqui. Isso parece legal, mas não tem a energia correta. Isso aqui também parece legal, com a ideia de cutucar a torre, mas ele volta e cutuca a gente também. Ah, isso aqui é legal. Tem muita opção. A ideia é dobrar na coluna H, parece uau, mas eu mesmo não entendo. Se ele capturar, a gente pega o peão. A pressão tá pesada. Os lances antes da captura foram interessantes. Torre dando cheque é uma ameaça real. Não gosto disso. A gente elogiou demais, o garoto ficou se achando, agora quer aprontar. É tipo passar manteiga no pão, ele ficou manteigado e agora pode ser torrado. Nada disso faz sentido, mas vamos dobrar, conferir rapidinho, parece bom demais e não faço ideia do que ele está tramando.
O sacrifício não existe, ele avisou pra gente não entrar. Então essa jogada foi melhor que a anterior. Assim, abrimos a coluna H e tentamos um contra-ataque, mas isso não ganha a dama ainda. Sinto que é cheque, troca, empurra o rei, e esses 3 peões viram monstros imparáveis. Não acho que esse final seja segurável. Talvez o Stockfish segure, eu não. O rei dele vai tentar correr. Cheque, talvez tenha bloqueios. Prefiro dama cheque para não deixar bloqueio nenhum. Mas ele vai correndo. Deixa correr. Torre, agora é só cravar e cozinhar devagar. Rei, aqui a gente dá um cheque pelo ângulo lateral. Ele basicamente disse, mas se você checar, eu bloqueio e devolvo. Tá ficando caótico. Rei aqui, e pronto, torre de graça. É assim que seguimos com o senhor gordinho. O mouse travou, clássico. Depois do rei aqui, podemos jogar torre e trocar. Não é possível. Ele tá procurando algum sacrifício, tem que ficar esperto. Vamos checar de novo, dama aqui. Em algum momento posso simplesmente trocar e confiar nos peõezinhos correndo para a glória. Rei. Isso virou massacre. Ele não quer trocar, faz sentido, mas é arriscado. Torre aqui talvez, só aquela torre esperando o cheque. Parece bom. Não sei onde a torre encaixa melhor. Queremos checar assim e talvez empurrar para o canto. Prefiro desse jeito. Daqui posso buscar um ângulo de cravada, mas ainda tô na dúvida de onde a torre quer ficar. Dama cheque parece gostoso. Acho que deixamos escapar. Ele veio aqui, podíamos ter checado, e aí se o rei fosse para lá, tínhamos outro cheque, e se ele fosse para lá, outro cheque. Tinha coisa aí. Tava no ar e eu simplesmente não vi. Acontece. Sem mais cheque, ele bloqueia e pronto. Hora de simplificar. Tecnicamente dá para checar assim, mas vamos só. Chega, muita falação. Ele desviou por aqui bem chato porque agora não dá para avançar por esse lado. Ele tá sendo o maior enchedor de saco possível e a gente precisa acelerar. Tá, vamos voltar para a ideia de avançar. Meu cérebro apagou e o tempo indo embora. Avançar o peão. Precisamos empurrar. Ele ataca, defendemos, ele pega o peão. Felizmente temos recurso. Virou bagunça. Empurra, ele também. Captura, ele também. Tenta, choramos. O que tá rolando? Nossa torre tirou férias. Algum problema? Vamos cutucar o cidadão. Defendemos, ele devolveu o golpe. Precisamos checar. Queremos avançar. Ele diz não avança. Se ele captura aqui, a gente empurra. Aí vem o sacrifício. Torre aqui parece boa, mas não vai. Ele tá nervoso também. Ele sacrificou. Dá para checar, mas não compro essa ideia. Vamos defender direito. Ele precisa da torre aqui, mas não tem. Posso avançar? Se eu avançar, ele põe a torre aqui. Se eu capturar, ele só fica ali de boa, esperando. A missão agora é ganhar no tempo do garoto. Ele meio que empatou a partida, mas vamos matar no relógio. Somos o que chamam de Senhor do Mal. Senhor do Mal captura o peão. Não posso checar porque ele captura, então empurra. O que foi isso, mano? Burrice total. Torre cheque e captura. Acabou, ele entregou. Era o caminho da glória dele. Cara, a quantidade de tomate no final é absurda. Ele captura, a gente captura, ganhamos a torre e a partida. Ele devia ter dado o torre cheque antes e garantir a vitória. Isso aqui foi um final completamente maluco. Tinha um caminho melhor. Trocar as damas foi triste. 83 para ele e 88 para nós. 0 lances brilhantes. Um tomate para cada lado. Vamos ver a abertura escandinava, porque não vou mentir, eu tava feliz depois da abertura. Nada para reclamar. Meio jogo honesto. A gente estava bem. A questão é, esse avanço, o Stockfish diz que dá jogo. Rei, acho que fui ambicioso demais. O Stockfish queria seguir o plano, mas eu tremi pensando em sacrifício. Stockfish diz que é blefe, cheque bom, avanço ok, e o sacrifício vira limonada. Isso é loucura. E a torre aqui é um intermezzo maravilhoso, e como eu disse, tinha o B4. A ideia era expulsar a peça, mas ele capturou, também é jogada boa. E o Stockfish, você não captura aqui nem ali, primeiro sacrifica o peão. Se ele tomar, você tá seguro e dá o cheque no ataque, forçando ele a capturar desse jeito. Aí você põe a dama aqui e vira farofa. Stockfish acha a defesa do além. Isso aqui é tomate nível absurdo. Ele toma e melhora. A gente pega o peão, bota a torre e chama o grandão. Isso é ruim porque pegamos a coluna aberta e igualamos. Depois é só confiar. Acho que não achamos os melhores cheques. E essa torre aqui foi torto.
Dama cheque era melhor, porque ele teria que trazer a dama e isso parece péssimo para ele. Loucura total. E isso aqui é ruim porque você tem dama, cheque, eu duvidei. Achei que ele poderia simplesmente bloquear assim, mas o Stockfish não acha o cheque. Ah, se ele for lá, você ganha o gordinho. Tinha tática, e se fosse com o gordinho, ainda ia aqui. Oh, mano, bloqueia com a torre. Ele está achando umas manobras malucas para ganhar a dama, umas trocas insanas para fazer a gente trocar na hora errada. E agora ele está melhor, mas não é tão simples assim. A gente empurrou um peão, que aparentemente virou mostarda. Ele não achou os melhores lances. Empurramos os peões e ele simplesmente melhorou. Insano. O sacrifício não era necessário e voltamos para a igualdade. Isso foi só um empate, não tinha como ganhar aqui. A gente segue empurrando o peão. E o cheque dele foi bom. Pera, é o quê? Eu achei que era ruim. Por algum motivo, eu achei que ele podia dar um contra-cheque e ganhar, mas é cheque, então não pode. Então o rei toma, a gente empurra o peão e vai pra glória. Duplo black. O chess.com não gosta da gente, nunca gostou. Fizemos o nosso. Espera, é o garoto? 25 de julho? Vamos confiar de novo na Escandinava e ser enganados mais uma vez. Beleza, o gordinho volta para casa. Por que não mandar o gordinho para casa para fazer serviço doméstico, né? Ah, não, a gente falou para mandar ele para algum lugar, cadeia, prisão, deserto. Então nada de cravada hoje. Vamos fianchetar esse castelo suculento e talvez dobrar e matar ali. Meio que... Pera, que? Isso é meio troll, mas não deve ser tão ruim. Esse é o problema da Escandinava. Mesmo jogando passivo, a gente não pune. Mas seguimos vivos. Não posso fianquetar porque tinha tática descoberta ali, então vamos só levar o cavalo para o centro. Talvez empurrar o peão, jogar devagar e ele já tenta avançar. Felizmente ainda dá tempo de pular com o cavalo. Mas acho que as brancas têm muito espaço e esse peão não tem casa boa, então tecnicamente ele está melhor. Vamos pôr o peão aqui sonhando em ir até lá e trocar, nem que seja pelo cavalinho. Tipo, morra pelo bem maior da sociedade. Ele cutucou a gente, tem que pular. Se ele tomar, a gente toma, mas ele pode pular e dizer que não vai ter troca. E se eu tomar, ele vai lá e cutuca. É isso que os bobões grandes fazem, mano. Você acha que eles querem trocar, mas eles só fingem. Ninguém quer trocar de verdade. Coisa meio caótica, enfim. Igual no jogo 1, temos vantagem no tempo, e isso teve papel crucial no final. Dizem que o tempo não importa, mas tempo importa sim. Então, como eu disse, ele não trocou, quer avançar, pressionar, inventar moda. Vamos recuar o cavalo para segurar o avanço do peão, já que temos cobertura, senão toma e toma. Era a chance grátis de ir ali e forçar troca? Se eu conseguir trocar, tô feliz. Mesmo pagando o preço do senhor cavalo, eu aceito. Oferta boa demais. Eu podia ir pelo outro caminho, mas bora só montar no pônei. Tem umas ideias aqui, mas eu não temo. Mano, subi no pônei. Posso empurrar, mas aí ele sempre vai parecer que tá ameaçando. O que fazer? Empurrar e ficar sólido. Talvez não seja o melhor, mas fica firme. Nosso pônei suculento está sempre lindo. Ele pode pular, mas não para algo sério. Vamos botar o gordinho aqui, mas ele pode cutucar. Esse pônei devia arrumar um emprego. Quero muito empurrar, mas aí esse pônei vira um pesadelo. Se eu tentar ser campeão de saltos, sinto que vai dar ruim. Ideias irritantes. Vamos só colocar o gordinho aqui. Nada de truque de cravada para ganhar. E talvez, só talvez, torre na coluna D. Essa dança tá ficando problemática. Ele pode empurrar o peão para trocar. Esse peão estava defendido, nunca ia cair. Cara, a dança escandinava tá fugindo do controle total. E ainda por cima pegamos as pretas 2 vezes. Tô triste sinceramente. Por que o chess.com faz isso? Quando começamos a ganhar, eles impedem a win streak. Empurrar o peão para fortalecer o centro. Pular, pular, capturar. A captura está defendida, então nada de cravada para ele, nem desse lado. Não tem peão protegendo. Se ele vier ali, cuidado. Dá para bloquear, mas tem que ser preciso. Tentando saltar ali para aliviar a pressão porque está pesado. A tensão está subindo. A panela de pressão está chiando. Esse avanço irrita, não vou mentir. Não quero tomar isso. Gordinho está lá fora tentando cutucar. Posso tomar ali, depois aqui e manter defesa. É arriscado no máximo.
Cara, eu simplesmente não gosto do jeito que ele tá movendo as peças, tá muito estranho. Sinto que ele nem vai capturar, só vai pro canto e falar: suas peças estão horríveis. A gente só quer trocar, mano. O gordinho não pega. Ah, eu sabia. Mano, o cara tá jogando muito. Ele entrou dizendo: o avanço vem aí, vamos cutucar o pônei, e você não tem casa boa. Você chora igual bebê. Se eu voltar, talvez role sacrifício, sei lá. Vamos salvar o peão, porque se ele avançar, a gente volta. Tá sempre protegido. Não é tão ruim. Ok, empurra pro outro lado. Captura existe, mas por que eu daria meu espremedor assim? Não pode pular aqui, tem tática básica. Pra onde esse pônei vai? Eu até posso pular querendo voltar pra trocar, mas parece exagero. Vamos só avançar e ganhar espaço. Só isso. Essa provocação dele não tá funcionando. Leva o pônei, vai, seja gente boa. Tem isso chegando, mas temos defesa. Então calma, ou podemos ir lá. Não, aí tomamos provocação. Cara, estamos sendo superados pelo garoto sem mentira. Temos o avanço? Não, o pônei cai. Posso voltar saltando. Deixa ele prender e finge que tá tudo bem ser preso. Não é algo que você quer ouvir. Mas vamos voltar. Esse pônei não estava fazendo nada. Talvez eu consiga impulso. Não, tem um peão livre vindo lá de longe. Nossa vantagem no tempo sumiu. A pressão dele tá real, tentando criar jogo. Vamos ser ativos. Isso tá defendido, então calma. Tentando ativar a torre. Esse peão tá blindado. Ele quer trazer o gordinho para pressionar ou pôr o cavalinho ali, mas não rola. A pressão tá batendo, mano. Jenk, essa escandinava apanha. Tá, pegamos o peão. Nossa torre parece ativa agora. Ele avançou. Beleza. A ideia dele, se eu avanço, ele salta, ataca duplo e nos limpa. Mano, o garoto tá jogando muito. Sem mentira, essa ideia dele é muito boa. E se ele captura, ele pega a dama. Eu posso botar a torre aqui para salvar, mas, cara, parece que a gente tem que avançar mesmo. Deixa ele empurrar, sacrifico a torre e torço para isso ser segurável de algum jeito. O trabalho dele foi limpo, jogou fino. E aí? Não sei, vou só sacrificar. Vamos sacrificar a troca e acreditar que os pôneis vão carregar a gente para a glória. Bora tentar. A pressão da cravada tá viva. Não crava a gente não, senão eu te cutuco. Sacrifício de torre podia chamar o grandalhão num dia bom, mas hoje não. Vamos sair pro outro lado disso tudo. Nem sei para onde esses cavalos estão pulando. Mas, de verdade, parabéns pro garoto. Foi aula do garoto. No xadrez. A gente tentando entrar com marra, mas não é o jeito mais elegante, né? Se eu pulo, ele toma cheque. A troca tá rolando e o par de espremedores dele tá meio torto. Problema atrás de problema. Estamos meio chorando igual bebê. Posso pular aqui e cutucar isso. Mas não tem entrada, né? Esses pôneis. Tá, ele capturou, isso eu não esperava. Beleza, ele tá melhor na troca, tá suave pra ele. Ainda assim, estranho ele pegar, talvez medo de um pulo surpresa. Ele expulsou a gente. Se eu vou lá, ele captura, não posso tomar aqui, esse peão cai. Vida triste da torre. Vamos pro cantinho, o pônei tá meio perdido. Talvez tenha a ideia de pular aqui e pegar o peão. Será que dava para ter feito antes? Talvez. Não vi. O cavalinho queria um sétimo céu. Ele tá ficando perigoso. Como sempre, o sétimo céu é o terror. Talvez eu devia ter pulado antes. Posso pular aqui e atacar duplo. Mas aí ele bota a dama aqui e força a troca. E nosso cavalinho vai de base. Nada entra pra gente, né? Só procurando aquele sacrifício suculento. Mas se a gente não for, podemos pular aqui para cobrir isso, mas isso parece ruim. Faz sentido. Depois que a dama vier, troca tudo. Nosso cavalo tá parado e ele tem um peão a mais. Acho que o problema é que torre aqui significa não entra. Ele troca, né? A gente troca e aí ele tenta entrar de novo. Ele sempre consegue o que quer na vida. Cara, eu posso jogar o cavalo aqui. Quero dizer não, mas até quando a gente pode dizer não? Em algum momento a gente tem que dizer sim. Em algum momento a gente tem que dizer sim.
Pelo menos não tem uma dama aqui nem uma torre aqui. E não tem sacrifício. Estamos protegidos. Se ele tentar expulsar, de qualquer forma, sempre dá para ir para lá. Então o jogo continua. Ele volta sem problema. Não podemos lutar pela coluna D, porque ele troca e a gente perde o controle. Mas vamos tentar. Acho que ele pode capturar. Se eu capturar de volta, é sacrifício. Pronto, aconteceu. Isso simplesmente perde o jogo. Torre toma o cavalo e a gente chora. Boas partidas. Lá se vai minha peça favorita. Ele ainda não capturou. Tá só trolando um pouco. Mas ele vai achar. A vitória. Dama, cheque e captura. Tá lá? Tudo devia dar certo. Talvez a gente devesse desistir, mas nunca fazemos isso. A gente gosta de sofrer um pouco. Ser meio chorão, como você quiser chamar. Tem um peão passado correndo pra glória. Ele nem pegou o peão, preferiu fazer um gordão. O peão morreu. A gente esperava um milagre, mas não rolou. Algum sacrifício de dama talvez seja o caminho para a glória. Vamos tentar. Não sei o que é isso, mas acho que agora qualquer coisa ganha. O cara tá fazendo comédia. Dá cheque na gente, coloca o gordinho em casa, sacrifica a gente. Só coloca a gente aí no tabuleiro. A rainha da torradeira aqui parece bem boa. Deixa o gordinho viver. Tem mate aqui, doce grátis ali. Boas partidas. Ele jogou com 86% de precisão. Tenho que admitir, ele jogou melhor que a gente. Parabéns pra ele. O que estava acontecendo? Porque eu não acho que foi tão horrível assim. Só pareceu. Mas aparentemente pular como um pônei foi ruim. O Stockfish preferia um lance para impedir o avanço dele. Faz sentido. Pulamos a peça para o centro e tudo parecia certo. O Stockfish sugeriu dama e procurou um contra-ataque. Acho que ficamos focados demais em trocar o nosso peão. Tudo bem, eu não sei, cara. O Stockfish não acredita nisso. Dama aqui parece duvidoso. Tentamos ser o cara das trocas. Eu realmente achei que esse lance do C era bom. É mais 3. É loucura. Isso é mais 3 mesmo. Voltamos. E sim, ele tinha um lance de peão aqui. Mesmo se eu tomasse aqui, ele tomava aqui. Ele só não foi nisso. Ele foi cravar. A gente jogou C, trocaram tudo e esse A foi bem problemático. E quando ele pulou com o cavalo, acho que a gente não tinha mais nada. Tinha alguma chance nesse espremedor aqui, nesse lance? Por um segundo achei que dava para pular aqui, cutucar e criar algo. Mas aparentemente Stockfish diz que pode ir lá. E se eu capturar aqui, não funciona porque ele tem um lance intermediário de torre para ganhar. Eu tava esperando ele capturar aqui, aí a gente recaptura. Mas até isso já era. Triple Black. O Chess.com nos ama. Pegamos um falso mestre internacional de 2001 e ainda um triplo escandinavo. É meio troll. Todo mundo jogou I4. Ninguém fez salto de cavalo em D, nem gracinha nenhuma. Então vamos derrotar esse garoto, garantir a vitória, encontrar a felicidade. Ele é 2001, vamos transformar ele em 1900. Vamos saltar com o cavalo. O Chess.com tá super animado tentando cutucar. Parece estranho, mas vamos avançar para impedir que ele faça travessura com o peão saltando. Vamos fianquetar o bispo e tentar rocar. Acho que ele quer pôr a dama aqui e fazer roque longo. Talvez não role. Tem um cavalinho aqui. Beleza. A gente roqueia, ele roqueia, e seguimos o dia tentando trazer o cavalinho para o centro. Nosso verdadeiro problema é o Juicer. Perdemos a chance? Pera aí, porque a gente sempre quer ir para lá. Talvez a gente devesse ter ido quando tinha a chance. Porque agora esse Juicer tá meio triste e ruim para sempre. O cara tá cutucando o nosso peão, mas estamos tranquilos. A gente precisa que o Juicer faça alguma coisa. Vamos trazer o cavalinho para o centro. Se ele capturar, a gente captura também. Esse Juicer é muito burro, como sempre. Não captura de cavalo. Queremos abrir a coluna C. Ele pode jogar C para cutucar, mas não vai ser isso. Vamos colocar o Juicer numa casa um pouco mais ativa. Falando, por favor, troca comigo porque eu tô meio triste. Ele disse, não, o cavalinho tá querendo pular. Se eu for lá, vamos ser pressionados. Então vamos só colocar a torre na coluna da Berta. Pode voltar para defender e fingir que está sendo útil, mas não tá. Ele tenta ser útil, mas nunca vai ser. Talvez eu volte com o Juicer, monto o pônei, troco ele, coloco o gordão lá e digo, não tá tão ruim assim, senhor Juicer. Dá o seu melhor. Enquanto tentar, a gente te dá uma estrela dourada, beleza? Eles falam F pelo esforço. Ó, ele trocou. Surpreendente. Agora nossa felicidade voltou. Vamos tentar avançar com a ideia de cravar e ganhar. Posso também tentar ser um pouco negociador. Eu não sei, cara.
Trocamos o cavalo porque acreditamos nisso. Depois da torre tem cravada. A gente gosta de pressionar. Essa posição é muito boa e tranquila. Pra gente, todos os problemas da vida estão resolvidos. Ele ataca um peão, salvamos. Queremos sempre avançar. Faz o clássico L, aquele ataque de minoria que todo grande bobão adora comentar. Ele tá procurando contra-ataque. A gente não liga. Quer dizer, a gente devia ligar, mas vai demorar até ele preparar algo. E meu peão tá correndo pra glória. Posso jogar A em B, mas não direto porque depois das trocas esse peão fica triste. Podemos ir para qualquer um. Sétimo céu. Ele quer negociar. Deixa ele negociar. Acho que era o sonho dele aos 5 anos. Em vez de querer ser bombeiro ou virar hambúrguer, ele queria ser um grande negociador financeiro, negociar ações, ficar rico e tudo mais. Eu podia ter ido para B, mas como temos tempo, melhor avançar. Isso exige esforço. Ele pode tentar algo mais difícil para testar a gente, mas não preocupa muito, dá para recuar. Peão avança e avança, vira dama, mate. É uma ideia para tentar um ataque meio assustadora. Ok, cheque. É isso que o garoto faz. A gente não liga, só vai se esconder. Desde que a gente não coloque o gordinho e jogue um pequeno gambito botes, estamos felizes. A dama salva o peão, então é um movimento multiuso. Vamos capturar o peão e colocar a torre ali. Eu estava pensando se colocava a torre aqui ou ali. Acho que isso é um pouquinho melhor, porque aí a dama pode realmente ir ali e não fica travada pela torre. A gente cutuca esse peão, cutuca aquele, dobra as peças. A dama pode ir aqui e ali e a pressão está criada. Ele vai para o segundo céu, mas é tipo o sétimo céu para tentar salvar. Acho que a torre é o sonho da defesa. Tinha tática básica para sacrificar. Não, tem um cheque. Dama faz sentido, mas você não conseguiu. Ele tenta mostrar que vai aguentar firme e só resistir. Se a gente coloca a dama aqui e troca a peça pesada, ele pode defender com a torre, mas ele não fez isso. Eu realmente achei que esse era o caminho. A gente não ganha prêmio fácil nunca. Podemos triplicar aqui, mas ele pode se defender. Precisamos pensar. Vamos lá, gordinho. O sonho de botar o gordão ali. E podemos dizer que estamos tão ativos quanto gostaríamos. Uma boa vida ativa de dama. A pressão existe. Se ele oferecer troca, podemos pensar, mas precisamos achar um jeito de abrir isso, destravar a posição. Ah, mano, começamos a tossir. Então toma, e ele tá bem, o peão tá protegido. Não tem cravada, empurrar contra empurrar nunca acontece, não tem entrada. Vamos só voltar e falar que não queremos trocar ainda. Dama, existe um jeito de forçar, mas não acho ideal. Vamos com calma. Faz um progresso bem pequeno, deixa ele ativar o rei, não tem captura. Vamos pressionar. O rei salva o peão, mas não é ele que importa. Agora a ideia é a dama. Então a gente precisa ficar de olho, porque depois da captura ele não pega desse lado, ele pega do outro e fala, tá tudo bem. Então a gente precisa de cérebro, cara. A gente realmente precisa de cérebro. Quando a dama vai lá, trocamos. Ele vai pra lá, ele meio que fica ok. Então a gente volta por aquele caminho depois da dama? Aqui, tecnicamente estamos livres para ir para onde quiser, só não queremos trocar os gordos. A gente queria ser elegante, mas se tentar bancar o trader chique, vai acabar preso, né? Vamos sim, a gente vai ficar preso. Então, por favor, não prendam a gente. Se vocês pressionarem, a gente aguenta. Esse aqui tá protegido. Podemos alinhar a bateria aqui para um ataque triplo, mas é meio fácil de defender. Talvez a dama seja a chave para uma descoberta. Ele está abrindo o jogo, dizendo toma e indo para o contra-ataque. O garoto de 2000 de elo está de olho na gente. Talvez a gente tenha exagerado, ou talvez não, porque eu meio que quero jogar a dama aqui e entrar. Eu tomo, ele toma. Temos dama, tecnicamente sim, mas espera aí, mas preciso usar o cérebro, deu uma travada. Então a gente toma, ele toma, e a gente traz o gordão por aqui, com a ideia de dizer, você não entra aqui. Depois das trocas ele bota a torre aqui, então tomamos e colocamos o gordão ali tentando entrar. Ele pode falar que a gente não entra, mas parece ruim. Opa, isso aqui é um biscoito perigoso. Biscoitos! Ele mexe o peão, tá jogando rápido demais para mim. Então torre aqui é tudo que ele quer na vida, esses peões não fazem nada. Cheque parece bom, mas ele provavelmente só sai, e a gente não ganha nada. Se eu for lá, ele tem torre aqui, então cuidado.
Por esse caminho a gente não chega a tempo de pegar o peão. Então o cheque parece bom, mas depois de algo tipo rei aqui, cheque, dama aqui, acho que não conseguimos nada especial. Esse cheque parece bom com a ideia de talvez vir aqui. Mas eu não sei, cara. Talvez seja só sólido, talvez a gente só não tenha achado um jeito de abrir isso. E essa cravada não foi tão boa quanto parecia. A gente não pode se dar ao luxo de empatar, mano. Usa o cérebro de tomate. A gente dá uma olhada nele. Ele anda como um bom garoto. O peão não pode pegar. Posso ir dama aqui com ideia de triplo ataque. Faz sentido. E ele não tem torre aqui. Mas ele pode trazer pelo outro lado e salvar. Vamos usar truques de iniciante e montar uma armadilha nível iniciante. Pô, o rei tá ali, o gordinho tá ali para salvar. A torre não tá aqui, então essa é a parte boa. Beleza, usa o gordinho no plano. Eu posso dar o cheque, ele pode ir ali e não tem como pegar. Não tem como pegar. Eu posso capturar, ele captura também, mas acho que a gente não ganha por falta de atividade. Cheque, o garoto sai e vive feliz. Meio isso, eu dou cheque e... Eu não quero trocar damas, não sei porquê. Ele só vem aqui e fica bem e talvez a gente... Chore, as torres estão meio inúteis. Eu gosto desse cheque, depois outro cheque no rei aqui, sabe? Sei lá, mano. Posso trazer o rei pra cá e ativar a torre. Eu não sei, cara. A gente tentando usar o cérebro de tomate e não tá indo. Pelo menos não vamos levar mate e podemos pôr a torre na coluna aberta para atacar. Um pouco de trapaça emocional da nossa parte. Podemos botar a torre aqui e pressionar o peão. A troca de damas foi boa. Torre aqui é boa e depois do cheque ele vai querer bloquear. Deixa ele descobrir. Eu meio que gosto da torre aqui. Lance chato. Força ele a ir lá, aí a gente dá o cheque. Beleza, ele defendeu, mas agora o peão cai e o garoto chora. Finalmente ele errou. Ele jogou rápido demais. Agora qual lado capturar? Posso capturar aqui e depois pegar de volta. Ou posso só capturar aqui. Peço para ele capturar e depois tomo desse jeito. Tudo funciona. Essa parece melhor, porque assim que ele vier aqui eu posso... Eu podia ter só ido, ganhado o peão e vencido. Mas vitória é vitória. 92,9. Recuperamos. Não sei se deveríamos ganhar. Ele defendeu como um campeão. Pergunta, tinha forma melhor de pressionar o garoto? O Stockfish realmente gosta dessa posição de brancas. É estranho ele ter dado tanta vantagem e um final tão simpático onde a gente conseguiu pressionar. A dama entrando por aqui era o caminho. A dama era boa, mas não tão boa quanto achamos. Aí trouxemos o grandalhão e ele ofereceu troca. O Stockfish realmente acredita nisso. Eu que não acreditava. Stockfish falando, você tá melhor e vai ganhar. Eu volto e ele se anima e o Stockfish tipo, cara, você tá tranquilo, por que esse pânico? Chama o grandalhão. Você é o melhor. Ele captura e iguala, mas o rei aqui foi ruim, tinha que sair. Rei aqui, com a ideia de vir ali para a torre não entrar. E quando minha torre entrou, foi massacre. Demos o cheque, pegamos o peão, conquistamos a glória.